Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio da parceria entre o Ajuda dos Universitários e o Einstein Floripa. Isso mesmo, pessoal, junto com o Einstein Floripa, eu tô tendo o prazer aqui de trazer pra vocês o quadro novo chamado Einstein Explica. No que vai consistir esse quadro? Tem vários assuntos que alguns de vocês já vieram me perguntar por meio de comentário ou por meio do direct do Instagram, que eu não tenho muita propriedade pra falar, como dicas pra prova de vestibular, dica pra prova de Enem, dica de como estudar. Então eu pensei, quem que poderia me ajudar a falar sobre isso? E quem melhor pra falar sobre isso do que os professores do Einstein Floripa? Pra quem não sabe, o Einstein Floripa é um cursinho social aqui de Florianópolis. Eles atendem gratuitamente 120 alunos aqui da região. Então, em parceria com eles, todo primeiro domingo do mês, a gente vai estar trazendo para vocês um episódio sobre um desses temas, envolvendo estudos, envolvendo provas de vestibular, Enem, etc. Sem mais delongas, vamos logo para o episódio de hoje. Então, gente, muito obrigado por estar aqui comigo hoje e se apresentem aí para quem tá ouvindo o podcast. Então, fala galera, muito boa tarde. Pô, é um prazer estar aqui, Ale. Muito obrigada pelo convite. É um prazer aqui estar com a Lua. Meu nome é Rebeca, mas muito conhecida como Beca, né? Porque Rebeca é aquele nome que sua mãe chama quando você tá com raiva. Mas pode me chamar de Rebeca, a galera me chama de Prof. Beca. No Einstein eu sou professora de matemática, mais especificamente da frente A. Então é a frente que vai ensinar teoria dos conjuntos, funções modulares, que é uma área extremamente linda do universo da matemática. Bom, é isso aí. E aí eu passo a bola pra Lua. Então, gente, meu nome é Luana de Azevedo Laime. Eu, assim, normalmente sou chamada de Lu, mas eu tô tentando aí fazer as pessoas me chamarem de Lua e eu acho que tá funcionando, ó. Funcionou com a Beca, espero que funcione com vocês. Então, eu sou aluna da UFSC, eu faço biologia, mas dentro do Einstein eu sou professora responsável pela frente de biologia B. É a frente ali que vai tratar da estrutura da célula, tipo lipídio, vai falar de proteínas, vai falar de várias coisas assim, mas que principalmente vai entrar naquela área da ecologia e também vai entrar naquela área que poucos gostam, mas que é muito bonita e maravilhosa, que é a botânica. E a gente tem aqui hoje, então, para passar algumas dicas para vocês. A gente espera que vocês gostem e aproveitem elas. Nossa, botânica era meu terror na época do cursinho. Nossa, pra mim também. Não, botânica pra mim, meu Deus, zero caos. Não, é lindo. É lindo. Eu vou dar umas aulas para vocês. Aquelas... Então, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Alexandre Lenfers, eu estudo Relações Internacionais na UFSC e eu produzo aqui o podcast Ajuda dos Universitários. E agora tô tendo a honra de produzir também esse episódio em parceria com o Einstein Cursinhos Pré-Vestibular. E é uma honra ter vocês duas aqui comigo para apresentar o programa de hoje. Então, pessoal, a gente dividiu o episódio aqui em alguns pequenos blocos e a gente vai começar falando sobre algumas estratégias para você se manter calmo e produtivo nesse período final que é tão conturbado, que a tua cabeça tá tão cheia. Que é extremamente importante também, né? A gente não ficar aí botando várias caraminholas na cabeça e ficar naquele mas e se, não, respira e vamos lá, gente, temos que manter a calma aí. Eu e a Beca, a gente trouxe aqui alguns pontinhos então pra vocês, né? A gente foi aí vendo o que era importante, o que na nossa época de vestibular ajudou a gente pra compartilhar aqui um pouco, gente. E um deles, então, é saber os seus limites. Por exemplo, você reconhecer quanto tempo você consegue estudar, quanto tempo você consegue ficar em cima de um livro. Por exemplo, o que adianta eu ficar em cima de um livro 2 horas se no meio dessas 2 horas eu estava muito cansado e ela não foi produtiva? Vale mais eu ficar ali estudando durante 1 hora e dar ali um intervalo de meia hora e depois entrar mais 1 hora do que eu ficar, né, ali naquele negócio 2 horas em cima do livro, ai meu Deus. Fora que às vezes a gente acaba se enganando, né? A gente faz essas sabotagens de vez em quando. Por exemplo, não, mas hoje eu fiquei 2 horas estudando. Mas na realidade, aquelas suas 2 horas de estudo, você estava focado? Você estava ali mesmo? Então essa é uma das nossas primeiras dicas, você saber os seus limites. Pô, eu consigo estudar, realmente prestar atenção naquilo que eu tô lendo durante 1 hora direto, sem pausa. Mas aí depois eu vou dar ali uma esperadinha de meia hora, ou quem sabe eu tenho que até dar uma paradinha ali de 1 hora. A gente estar sempre ali reconhecendo os nossos limites pra gente se manter justamente calmo, mas também conseguir se manter produtivo.
E nesses intervalos, gente, é muito importante que a gente evite usar a internet. Eu sei que parece que quando a gente entra lá no TikTok da vida, quando a gente entra lá no Instagram, que a nossa cabeça, ela tá se distraindo, não sei o que, assim, de fato ela tá, gente. Mas o que acontece? E aí entra a parte biológica, as pesquisas científicas. E o quê? A gente sabe que estudar, né, a gente fica ali lendo em cima do livro, a gente fica ali tentando decorar as coisas, é um processo estressante. A gente com certeza sabe disso, certo? Mas quando a gente tá olhando o celular, e aí a gente tá lá naquele feed de notícias, né, botando tudo pra cima, tudo pra cima, tudo pra cima, isso gera, querendo ou não, no nosso cérebro, uma sensação de ansiedade. E essa ansiedade, ela vai sim gerar um estresse. Então, na realidade, o intervalo que você deveria estar relaxando, ficando tranquilo para dar um tempo à sua cabeça, você acha que está fazendo isso, mas na verdade você não está. Você está só estressando ele cada vez mais. Porque ele demora para entender aquela imagem que está sendo posta ali. Apesar de que pra gente não demora, né? Muito rápido. Mas demora um pouquinho. E aí logo você já puxa outro. E aí logo você já puxa outro. E aí você vai vendo o vídeo, você vai puxando. Na realidade, então, você tá muito mais estressando ele do que dando uma relaxada. Então, assim, a dica que funcionou pra mim, Lua, que quem sabe funcione pra vocês. Cara, dá um tempo, pega um gibi. Eu não sei se vocês têm gibi da Turma da Mônica em casa, galera. Quem não tem, né? Nota, sim. Pega um gibizinho da Turma da Mônica, ai, mas é tão besta, tão infantil, mas, gente, é isso que faz a nossa cabeça simplesmente se transcender. Ela vai pra fora. Pega um mangá, se você gosta de mangá, pega um HQ, um quadrinho aí de super-herói, ou até mesmo um livro, esses livros de história, né, de fantasia, um pouco assim, mais bobinho, que isso sim vai fazer o seu cérebro relaxar e desconcentrar de toda aquela tensão que ele tava. Então isso aí já fica aí uma dica de ouro. E, gente, sobre essas pausas que a Lua tá falando, existe um método de produtividade chamado método Pomodoro, que ele funciona mais ou menos assim. Você faz de 25 a 30 minutos de atividade e faz uma pausa de 5 minutos. E depois de 4 ciclos, você faz uma pausa maior de 30 minutos. Existem vários aplicativos e vários estudos sobre esse método, e você pode instalar, por exemplo, uma extensão no seu navegador, por exemplo, no Chrome, ou então um aplicativo no seu celular para te avisar quando deu o tempo de descanso e quando já é a hora de voltar para a atividade. E nesses intervalos é importante aí, como a Lua falou, não usar para ficar no Instagram, no Facebook, e aí você aplica todas essas dicas de fazer algo tranquilo, levantar para ir no banheiro, tomar uma água, pegar um pouco de ar livre rapidinho, que é para só dar uma esparecida na cabeça e depois voltar para a concentração. Então é bem legal, vocês podem pesquisar mais, tem bastante aplicativo, tanto para Android quanto para iPhone, só pesquisar por Pomodoro. Eu já vou entrando então, galera, com algo chamado sprint. Eu não sei se vocês já ouviram falar do rodar um sprint. O que é esse rodar um sprint, né? De acordo com o que a Lua falou, com o que o Ale falou aqui, tem uma hora que o nosso desempenho ele decai, né? Completamente. Você pode ir lá, por exemplo, quando você está assistindo aula, sendo que vai ter um momento que a sua atenção ela vai querer se desviar para uma coisa que seja menos cansativo, no sentido de você, uma hora seu cérebro vai querer acumular menos conteúdo e vai querer dar aquela respirada, aquela descansada, e você precisa dessa folga um pouquinho, né? E foi muito pensando nisso que saiu o sprint. O sprint, ele é uma metodologia de você conseguir produzir de modo que você consiga ter os seus intervalos de descanso. E o sprint ele é muito simples, assim, e eu rodei muito ele quando eu era vestibulando, e muitos vestibulandos rodam ele quando conhecem, às vezes sem conhecer que é um sprint, e às vezes conhecendo. Fora que o sprint ele é muito rodado em empresas sêniores, empresas juniores, para conseguir aumentar a produtividade da galera. E basicamente, resumido de uma maneira bem enxuta mesmo, o sprint, ele fala o seguinte: na hora que você for produzir, tire um tempo cronometrado para você produzir. Então, por exemplo, eu quero resolver uma lista de exercícios, de biologia, eu quero resolver uma lista de exercícios de matemática. Daí você põe a sua meta de lista de exercícios, e aí você cronometra, você tira 1 hora do seu tempo para fazer essa lista de exercícios. Sendo que aquela 1 hora de lista de exercícios que você tirou, você não pode fazer outra coisa. Sendo que de intervalo, na hora que você for fazer o seu intervalo, você tira, por exemplo, 20 minutos de intervalo para tomar um café, você não pode fazer a sua lista naqueles intervalos que você tirou para o seu descanso,
pra você tirar pra você mesmo. Pô, então, por exemplo, você quer tirar um intervalo pra ler um livro. Pô, eu quero assistir um episódio de uma série, por exemplo, Brooklyn Nine-Nine, que é uma das melhores séries já feitas da vida. Porque tem gente que, no intervalo, fica pensando, pô, caramba, cara, como é que eu resolvi aquele exercício? Porra, eu não consegui terminar o exercício. Fica com isso na cabeça, encucado na cabeça. Pô, não fique. O intervalo que você tirar pra você é o seu intervalo. É o momento pra você. Pô, tirou 20 minutos na academia? Tira na academia pra você. Pra bater um rango, comer aquele chocolate gostosão. Pô, pensa, vai comer o chocolate só pensando no chocolate, sem pensar em outra coisa. Então, rodar sprint é uma das coisas que vai mais te trazer produção, assim. Vai te trazer altas produção com relação às suas listas de exercícios, com relação aos seus estudos. Tire um momento pra produzir, tire um momento de intervalo. Depois volta a produzir, depois volta a ter intervalo. Esse é o tal do sprint. Como tu falou, é bastante usado, né? Em empresa júnior de faculdade eu vejo bastante pessoal usando, em startup. É um método novo, bem legal, assim, de desempenho, bastante usado hoje em dia. O nosso tempo aqui é meio escasso, então a gente não pode se aprofundar muito nesses temas, mas eu vou deixar pra vocês bastante referência na descrição, tá? Pra vocês, se quiserem se aprofundar mais sobre alguma das coisas que a gente falou aqui, vocês terem onde pesquisar, saberem o nome direitinho. Gente, outra dica, então, assim, né? É aquela dica que a gente com certeza já tá meio careca de ouvir. Careca de ouvir é bom, né? Mas é. A gente já ouviu bastante, que é sobre os exercícios físicos, gente. É muito importante que a gente se mantenha fazendo exercício pelo menos uma meia horinha ali, sabe? Coisa pouca, não precisa ser uma hora inteira. Pode ser aquela meia hora. É importante a gente perceber o quê? Se o exercício ele te dá mais energia, você fica mais pilhado depois dele, ou se o exercício para você é uma coisa que te relaxa. Porque se uma coisa que te dá energia e te deixa pilhado, é muito legal que você faça então aquela meia hora de exercício físico de manhã. Tomou aquele café, cara, vai dar uma caminhada, vai fazer uma corrida, não sei, andar de patins, andar de bicicleta, não sei o que vocês gostam de fazer de exercício. Mas aí já dá aquilo ali, já te dá aquela energia ali necessária para você continuar. Ou então, se exercício físico é uma coisa que te relaxa, pega ali mais pro final do dia, quando você já tá terminando as suas tarefas, você dá aquela última respirada, se jogar ali no exercício físico, e aí quando você chega em casa, volta pra casa e dá aquela relaxada. Daí é justamente o que a Becca falou pra gente, né? Aí você já entra no seu tempo mesmo e vai fazer o que você separou pra si. Pô, dá aquela dormida gostosa depois de um exercício que você dorme cansadaça. A cama te consome depois. Pô, trabalhar no autoconhecimento não é um trabalho fácil, mas tem algumas coisas que você, se conhecendo, você vai saber o que pode te trazer confiança. Confiança no sentido de te trazer calma, no sentido de te trazer tranquilidade naquilo que você sabe fazer. Então, você tá estudando, estudar para algo que você tá objetivando não é uma tarefa fácil. Então, você vai estar ali, você vai estar sentado, às vezes vai ter um exercício que você não vai conseguir fazer, às vezes vai ter um que você vai conseguir fazer mais. Então, você vai estar trabalhando o tempo todo com coisas que você conhece bem, às vezes coisas que você não conhece tão bem. E aí é legal nesses intervalos que você tirar pra você mesmo, você trabalhar com coisas que você sabe que vai te trazer tranquilidade pro seu coração, pra sua cabeça. Então, por exemplo, eu tava conversando com um time de matemática e eles deram várias dicas. E é muito massa conhecer a história da galera que já tá na faculdade e o que eles faziam quando eles estudavam pro vestibular. Então, por exemplo, eu tava conversando com o Matheus hoje faz engenharia, a Luísa hoje faz engenharia lá do time de matemática, o Marcelo hoje faz medicina. E, por exemplo, uma das coisas que o Marcelo fazia quando ele estudava para vestibular, quando ele tava fazendo uma questão e ele travava na questão, ele respirava, parava, pegava o instrumento dele, eu acho que é um violão que ele toca, ou é teclado que ele toca, e ia lá, tocava o teclado dele, entendeu? E isso trazia pra ele uma confiança, é algo que ele sabe fazer, é algo que ele consegue ter confiança e trazer tranquilidade pra ele, sabe? Então, na hora que ele voltava pro exercício, ele já voltava com confiança maior, ele já voltava mais tranquilo, e muitas vezes o exercício já saía. E por isso que em diversas situações que você tá travadão no exercício, principalmente, isso acontece muito com matemática, esse exercício não tá saindo de jeito nenhum. Sai, pega um cafezinho, volta, come um chocolate, volta, dá-lhe no exercício de novo. Até porque rola direto essas coisas assim, tipo, nossa, eu passei o dia inteiro tentando fazer esse exercício e não consegui. Daí quando eu tava deitado na cama pra dormir, me veio a solução na cabeça. Então às vezes só o que tu precisa é dar umas parecidas, né?
Exatamente, espairecer, é isso mesmo. Então, alguns exemplos que você pode fazer, pô, você toca uma viola? Vai, pega a sua viola, toca depois de fazer exercício. Eu sou bom em ler. Pô, lê, cara. Lê um capítulo do livro. A cada intervalo é um capítulo do livro diferente. Eu, por exemplo, a minha fuga era muito esporte. Pô, eu adorava ir pra luta. Então, saía e ia direto pra luta, liberava todas as energias que eu tinha de raiva de exercício que eu não conseguia, voltava e já tava mais tranquilo. Então, essa é uma pegada bem massa, assim, pra ajudar, né? Essas coisas, pessoal, elas podem parecer, às vezes, um pouco bobas ou irrelevantes, mas vocês têm que lembrar que a gente tá falando de produtividade e que, às vezes, o maior inimigo de quem tá estudando é a própria pessoa. Porque, como falaram já antes, se tu estudar 2 horas focado e produtivo, e tu estudar 2 horas cansado e disperso, sem foco, improdutivo, o teu resultado vai ser completamente diferente. Então, às vezes, tu é o teu maior inimigo, e é por isso que tu tem que saber essas estratégias, saber como estudar e não só o que estudar. Não, e além disso, quando a gente fala de horas, assim, de estudos, né, a gente acaba, às vezes, focando muito numa só matéria. Fica só ali, hoje eu vou tirar geografia. Vou estudar o dia inteiro geografia. Hoje eu vou fazer com matemática, física, química. Gente, o importante, que ajuda muito, é justamente a gente intercalar as disciplinas. Por quê? Porque a gente mantém, assim, o nosso cérebro curioso. Que, se eu passei 1 hora em geografia, eu passar mais 1 hora, meu cérebro vai estar cansado de estudar aquilo. Sei lá, relevos, por exemplo. Ele vai estar cansado de estudar aquele negócio de relevo. Então, se você intercalar, principalmente se você vai intercalando humanas junto com as exatas, aí junto com as biológicas, e você for fazendo assim, seu cérebro consegue aproveitar muito mais aquele tempo ali que você está focado nos estudos e ele se mantém ativo. Você cansa bem menos do que você cansaria se tivesse tirado aí a tarde inteira para colocar em dia, sei lá, química só, por exemplo. E se tu pensar, a própria estrutura da escola e dos cursinhos já é feita assim, né? Tu não tem um dia inteiro só de matemática na escola, outro dia só de física, outro dia só de biologia. As matérias são intercaladinhas, justamente por causa disso. Bom, entrando nesse ponto de intercalar as disciplinas, né? Aí muita gente fica se perguntando, qual conteúdo eu posso focar, né? Tem essa pergunta, qual conteúdo que eu foco? Porque, eu não sei onde eu estudar, eu tô com dificuldade em tal coisa, mas ao mesmo tempo eu tô com matéria atrasada, onde que eu foco? E assim, o primeiro é que a gente precisa olhar pro geral, né? Pro quadro geral. Sempre que você quer chegar no objetivo, você precisa de uma estratégia. Isso é pra tudo, assim. Você tem um objetivo, você precisa de uma estratégia pra chegar nesse objetivo. Essa estratégia, ela precisa ter, de algum modo, você precisa mensurar que você está conseguindo trabalhar essa estratégia e chegando aos poucos nesse objetivo que você tem, né? Isso é estratégia. E o primeiro ponto para quando você quer focar em algum vestibular, em algo que você quer chegar, principalmente com relação a passar numa prova, é ter muito claro qual é o foco de sua universidade. Qual é a universidade que você quer, qual é o vestibular que você quer. Porque cada vestibular tem uma prova completamente diferente. Aí tem aluno que fala assim, Beca, mas se eu estudar para a UFSC, que eu não vou estar ao mesmo tempo estudando para o Enem, que eu vou estar ao mesmo tempo estudando para o UEM, que eu vou estar estudando para o FPR. Assim, todo o conteúdo, quando você for estudar, você vai estar se preparando para tudo, né? Claro. Acontece que como cada prova é diferente, você vai precisar ter um foco naquilo que você vai querer. Então, por exemplo, se a gente está em Santa Catarina, os focos principais é a Federal e o Enem. Sendo que, assim, se você estiver estudando para a Federal, isso não vai te deixar pronto pro Enem, sabe? Você vai agregar muito conteúdo, você vai ter uma rede vasta de conteúdo que você vai estar acumulando. Claro que você vai. Você vai estar pronto com o conteúdo. Sendo que isso não significa que você vai estar pronto para fazer a prova do Enem. A prova do Enem, quem já fez, a Lu já fez, a galera que já fez, sabe que é uma prova que você sai acabado da prova, entendeu? Então você precisa ter uma estratégia de prova em cima. Você precisa. E tem aluno que não trabalha prova. Quando é vestibulando, não trabalha prova. E assim, galera, a dica maior aqui nesse ponto é não tem como você ficar preparado pro vestibular se você não tá treinando prova. Assim, é uma dica que, ela é muito curta, mas ela é muito prática, assim, sabe? Você tem que fazer prova, você tem que estudar e saber fazer prova, porque você vai ficar expert naquilo que você vai fazer e que os outros candidatos vão fazer também, sabe?
Então, pô, resolver prova da UFSC, porque é um somatório, resolver prova do Enem, que tem questão, é uma prova diferenciada, mas que vai te deixar cansado, então você precisa de resistência. E sempre cronometrado, sempre coloque um reloginho, seu cronômetro do ladinho, fazendo a prova, pra você aprender a lidar com a pressão do tempo, sempre. Não adianta se iludir e... eu vou fazer a prova do Enem aqui, mas daí tu faz ela em 5 horas, aí tu dá uma pausinha, vai lá, toma um café de 1 horinha, fica ali descansando, aí depois volta. Não, tem que fazer como se estivesse fazendo no dia mesmo, né? Que senão tu não vai ter a real experiência. Um exemplo legal dessas diferenças aí de vestibular, de região para região, de prova para prova, é que, por exemplo, na prova do vestibular aqui da UFSC, de Santa Catarina, cai bastante coisa sobre geografia catarinense. E é uma coisa que quem vem de fora fazer, às vezes é pego meio de surpresa ou despreparado, porque cai coisa sobre em qual região do estado que se produz tecido, em qual região do estado que é forte em metalurgia. Esse tipo de coisa, quem tá de fora, ou sobre os relevos, sobre as serras catarinenses, quem tá de fora e não estudou isso, não vai saber dizer, sabe? Então, tem que buscar informação, tem que buscar saber como funciona a prova que você vai fazer. E sobre esse ponto de decidir qual matéria focar com base na prova que você vai fazer, você pode olhar, por exemplo, os pesos de cada disciplina. Dependendo do curso que você escolher, as disciplinas vão ter pesos diferentes. Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos dos pesos dos vestibulares da UFSC para vocês entenderem melhor. Os cursos do vestibular da UFSC eles são divididos em grupo de pesos. Então, por exemplo, no grupo 1, a gente tem os cursos como medicina, que vão ter peso 1,5 na redação, que é o peso padrão, e peso 1 em todas as outras matérias, com os cursos que têm peso padrão distribuídos normais, como se, basicamente não existisse estrutura de peso. Mas aí a gente passa, por exemplo, para engenharia civil. Engenharia civil tem um peso massivo em matemática e em física. Ela tem peso 4 em matemática e peso 3 em física. Então, não adianta, se você está fazendo engenharia civil, você se matar a estudar português e não dar foco em matemática e física, que é onde vai contar mais ponto para você. O meu curso, por exemplo, que é Relações Internacionais, tem uma coisa bem particular que é peso na segunda língua. A gente tem peso 1,5 na segunda língua, pode ser inglês ou espanhol. Isso é bem diferente, os outros cursos, quase todos, eles têm peso 1. Mas como Relações Internacionais tem esse negócio de países exteriores e tal, e ter que saber falar outra língua, eles já colocam esse pré-requisito ali para dar uma forcinha para quem já tem o domínio de outra língua. Então, assim vai variando, e esse tipo de informação você encontra nos editais das faculdades, tá? Isso está disponível lá no edital do vestibular da UFSC, e você consegue acessar isso bem tranquilo. Outra coisa que pode agregar bastante nessa estratégia de estudo, nessa maneira de estudar, é o seguinte, é a prática dos exercícios das aulas que elas estão entrando mais fácil na cabeça, no sentido de o seguinte, assisti a aula, peguei tudo o que foi falado na aula. Sabe o que você faz? Vai direto para os exercícios. Terminou, claro, depois do horário das aulas, né, gente? Assiste a aula, lista de exercício. Porque tem muita gente que gosta de fazer muito resumo. Sendo que, vestibular é prática. Assiste a aula, dá uma lida na teoria, se for necessário, e vai para os exercícios. Não pode deixar de fazer exercício. Não pode deixar de fazer exercício de jeito nenhum. E o que pode acontecer é, teve uma aula que eu não peguei tanto, uma aula de história que é um conteúdo muito denso, e aí eu não consegui pegar tanto. Daí entra a parte de você conseguir repassar as informações da aula para um papel para que você consiga gravar melhor na sua memória. E aí existem vários métodos de você fazer isso, né, Ale? Então, gente, um desses métodos são os famosos mapas mentais, né? Eles são muito famosos entre a galera do cursinho que tá estudando pro vestibular, porque é um método visual de tu botar no papel aquilo que tu aprendeu. E ele faz, ele cria conexões mentais para tu lembrar mais facilmente de tópicos relacionados àquele assunto. Então ele é basicamente um desenho que você pode fazer tanto em programas do computador, tem vários sites que fazem mapas mentais, ou até mesmo no papel, na mão. O pessoal do cursinho adora um marca-texto, um negócio todo bonitinho, aquelas letras bonitas, né? Então dá pra fazer no papel também. E ele serve, então, pra você ver de uma maneira visual e com base nessa maneira visual você conseguir lembrar mais facilmente na hora que estiver resolvendo uma prova, um exercício.
E você pode aprender a fazer um muito fácil no YouTube, tem vários vídeos legais, eu vou deixar alguns aqui na descrição para vocês que quiserem aprender um pouquinho melhor sobre mapa mental, é um método muito bom. E depois de fazer, gente, é muito legal organizar os mapas mentais por matéria, né? Pra não deixar, tipo, um monte de mapa mental ali em cima da mesa, tudo reunido num bloco, porque a ideia é que volta e meia a gente volte a visualizar isso, né, gente? Então é legal, tipo, voltar, fiz um mapa mental de fotossíntese, vou deixar aqui num cantinho junto com as coisas de bio. Fiz um mapa mental ali de uma parte da química, vou deixar ali separadinho junto com a química. E aí, quando eu quero dar aquela revisada mais geral, eu vou olhar ali o mapa mental, ele vai estar todo divididinho, quero dar uma revisada em bio, tá ali os mapinhas de bio. Quero dar uma revisada em química, tá ali os mapinhas de química. Que ajuda a gente até deixar aproveitar melhor o tempo, né? Não fica aí perdendo tempo procurando, meu Deus, onde eu deixei, onde é que tá? Então fica aí a dica de dar aquela organizadinha por disciplina. Uma coisa muito legal, Lua, que o pessoal faz bastante também, e que os meus professores na época do cursinho falavam pra fazer, é colocar em lugares onde tu vai ver o tempo inteiro. Então, enche o teu espelho do teu quarto com mapa mental. A parede do teu quarto que fica atrás da tela do teu computador, tu preenche ela inteira com mapa mental. Porque aí, volta e meia, vai dar aquela olhadinha de canto de olho e tu vai ver o mapa mental. E aquilo vai aos poucos entrando na tua cabeça e vai ficando fixado. Então colocar eles em lugares bastante visuais, onde tu vai poder ver o tempo inteiro, assim. Tá pelas paredes da casa. Redecorar o quarto. Aproveita, redecora o quarto, enche a parede, bota na porta do guarda-roupa, bota na janela, em todo lugar. Muita gente fica se perguntando, tem muito aluno se perguntando, prof, eu não tô conseguindo colocar a matéria em dia, tô com muita matéria acumulada. Acredito que pra Lua devem ter chegado vários alunos perguntando a mesma coisa, porque assim, tá chegando o Enem aí, tá chegando os vestibulares, e muita gente fica se perguntando o que fazer pra correr com a matéria que não foi estudada, sem acumular a matéria que tá sendo estudada agora, e sempre tem essas questões, né? E uma das coisas que a gente pode fazer muito bem, fazer vários planos de emergência. E lá no Einstein, por exemplo, a gente dá aula para alunos que, na maior parte deles, eles passam um dia trabalhando. Então o tempo deles é muito curto para estudo. É muito massa a gente trabalhar com planos de emergência. Quando o aluno trabalha com planos de emergência, ele consegue ir direto ao ponto, mas sem deixar o acúmulo da matéria. O que são esses planos de emergência? Sempre trabalhando com metas. Claro que a gente está querendo chegar a um objetivo, então para chegar a um objetivo, qualquer que seja, a gente precisa de metas, para ir cumprindo as metas aos poucos. E os planos de emergência, eles são metas mais curtas. Metas que você pode fazer, cumprir todas elas a curto prazo, e todo dia você tem uma meta para cumprir. Matemática é uma coisa muito maravilhosa, né? Os números não mentem. Então, por exemplo, se você fizer... Você tá corrido, você tem muita matéria para colocar em dia, vamos fazer o que assim, ó. Depois da aula, a gente faz 5 exercícios de cada matéria que deu no dia, mais 5 exercícios das matérias que eu tenho atrasado. Isso vai dar pra gente um total de exercícios. Se você fizer isso durante a semana, depois, no final de semana, você faz mais 10 exercícios, e fizer isso durante até o Enem chegar, até as provas do vestibular chegar, você vai ter muito exercício acumulado para você. Mais de quê? Mais de 300 exercícios acumulados para você, se você fizer mais de 5. Então são metas que você vai conseguir se ver cumprindo. Isso que é o mais massa, sabe? É você se ver cumprindo metas nesse plano de emergência. Eu digo de emergência porque o ideal seria fazer, por exemplo, 14, 12, 15 exercícios de cada conteúdo passado de cada matéria no dia, né? Mas como a gente está falando de alunos que têm pouco tempo, tempo curtíssimo para conseguir fazer esses exercícios, praticar esses exercícios, a gente fala de 5 exercícios, de 7 exercícios, às vezes, que é no máximo. E os exercícios que você tiver dificuldade, porque muitas vezes os alunos estão muito cansados no final do dia, né? E aí os exercícios que você tiver dificuldade para fazer no final do dia, você tira ele e faz no tempinho que você tem no domingo ou no sábado. Os exercícios que você teve mais dificuldade. Porque aí você consegue estar mais descansado e consegue colocar uma atenção maior nesses exercícios que você teve dificuldade. E sempre trabalhando com esses prazos. Por exemplo, eu tenho uma meta de fazer 120 exercícios no dia. 120 exercícios, bastante pro dia. Então, você precisa começar a tal hora, terminar a tal hora. Se não der, até amanhã eu preciso estar com esses exercícios finalizados. Entendeu? Sempre com esses prazos para cumprimento da meta. E outra coisa que
funciona demais, demais mesmo, são as checklists. Como que nem vocês falaram, a Lê falou, a Lua falou, espalhar as coisas nas paredes do seu quarto vai ser a melhor coisa que você pode fazer, porque você vai estar sempre vendo o que você precisa trabalhar, né? E fazer uma checklist, uma coisa que eu era aluna, que era bem massa de fazer, eu tinha bastante dificuldade em matemática, né? Hoje eu sou professora. Quem diria, né? E o que aconteceu? Eu comecei a... Cara, eu vou enfrentar isso, eu não fazia, gente, matemática nas provas, eu não fazia. Até que uma hora eu peguei todos os conteúdos que caía no vestibular em matemática e abri ele em checklists. Pô, esse aqui é a parte de trigonometria, aqui é análise combinatória, aqui é geometria. E dentro de cada um desses assuntos, eu fazia um quadradinho e colocava o nome do conteúdo. Quadradinho, nome do conteúdo, quadradinho, nome do conteúdo. E aí eu tinha uma meta diária de vencer um desses conteúdos, 2 desses conteúdos, até 3, para conseguir suprir toda a minha dúvida em matemática que eu tinha. E aí eu ia fazendo as checklists, né? Dos exercícios que eu ia fazendo. Então isso pode funcionar muito para quem tem alguma dificuldade na matéria, até mesmo para quem tá com uma matéria acumulada. Não, perfeito. E a checklist, ela também ajuda pra tu quebrar a meta grande, né? A metona, vamos falar assim, em várias metinhas, te ajuda a não desmotivar, né? Porque às vezes, que nem tu falou, minha meta pra hoje é 120 exercícios. Pô, tu começa o dia, tu olha lá, 120 exercícios, é muita coisa, eu não vou conseguir, já baixa aquela preguiça, aquele desânimo, não vou nem fazer. Mas se tu quebra ali de 40 em 40, porque, eu vou fazer 40 de tal coisa, ou 20 de tal coisa, e depois 20 de tal matéria. Fica mais fácil de tu ir dando o check, e a cada checkzinho que tu dá na tua checklist, tu se sente motivado, tu vê, pô, concluí um degrauzinho aqui. Agora falta mais um pra eu chegar lá. Não, bora, tô conseguindo, tô continuando, vamos que vai dar certo. Então isso te ajuda a se manter motivado a concluir a meta, né? Porque se tu bota uma meta muito grande, às vezes já bate o desânimo. Então quebrem a meta, façam várias metinhas e vai cumprindo uma por uma, que isso vai te ajudar. Então, gente, muito obrigado por vocês duas terem participado aqui comigo. Foi muito legal esse episódio. Espero que tenha ajudado o pessoal. E agora deixem um recadinho final aí, no momento de vocês. Bom, a gente que agradece, né? Eu e a Beca estamos muito felizes de estarmos participando disso aqui. Esse projeto é maravilhoso, incrível. A gente espera que as nossas dicas sejam úteis para vocês, que vocês se sintam confortáveis em utilizar elas. E principalmente, gente, que vocês mantenham-se animados nessa reta final. A gente sabe que vocês devem estar muito cansados, principalmente num ano, né? Que é muito incerta as datas, o Enem mudou de data, outros que não tem a data certa ainda. Mas calma, gente, mantenham-se motivados, coloquem nossas dicas aí, né, em dia para ver se ajuda. E não desistam, gente. A gente sabe que é cansativo, mas quando você vê o seu nome na lista e você percebe que você mesmo, aquilo ali foi uma conquista sua, você que correu atrás daquilo, é tão gratificante que vocês vão ver que vai valer muito a pena tudo que vocês estão fazendo agora. Galera, muito obrigada pelo convite, Ale, muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Lua, por essa troca de ideias. Estou feliz demais de ter conseguido compartilhar algumas coisas que eu sei de quando eu era vestibulanda. Peguei algumas coisas também de outros ex-vestibulandos que eu conheço. E assim, gente, muito no que a Lua falou, tá? Eu costumo falar bastante isso nas aulas pros meus alunos, mas, assim, falando para todo mundo que vai prestar vestibular próximo ano, se mantenham com força, vocês já são lutadores, vocês já são vencedores desde hoje. Pô, a Beca tá com um clichê pra cima de mim. Não é, gente, é o seu sonho, você tem dever de correr atrás do seu sonho, ninguém mais. É o seu sonho, não deixe o seu medo ser maior do que o seu sonho, tá? Fique firme, fique com gana, fique com garra, vá com tudo. Pô, não soube fazer um exercício, vai de novo. Tirou uma nota ruim na redação, vai de novo. É você que tem que correr atrás disso. Então se mantenha firme, se mantenha com foco, fé em você mesmo, tá bom? E é isso aí, gente. Muito obrigada pelo convite. Espero que dê certo demais. E é isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Eu não vou desejar boa sorte pra vocês. Eu vou desejar apenas bons estudos e uma boa prova lá quando chegar o vestibular ou o Enem. Porque de sorte vocês não vão precisar. Porque vocês estão se preparando e vocês vão chegar lá preparados e vai dar tudo certo. É importante manter isso na cabeça. Vai dar tudo certo.
E no mês que vem a gente tá de volta aqui com o Einstein Explica para mais um episódio com dicas para vocês sobre todo esse universo de vestibular, estudos e tudo mais. Então não deixe de seguir aqui o podcast para não perder o próximo. Se você estiver vendo no YouTube, se inscreva aqui no canal. Se você estiver vendo pelo Spotify ou algum agregador de podcast, pode seguir. E, claro, se liga lá no Instagram do Einstein Floripa, o @ deles vai estar aqui embaixo, e também no Instagram do Ajuda Uni, que vai estar aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima e tchau!